O drama dos refugiados no mar Mediterrâneo deu origem a um livro que está agora traduzido para português. Neste ensaio geral entrevistamos o seu autor, o italiano Davide Enia. Mais à frente, outras sugestões de livros com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, uma exposição de fotografia de Filipe Condado, que nasceu de um desafio do cardeal Tolentino Mendonça, o disco Busto de Amália, agora remasterizado e que oferece novos extras, mas também um outro fado, o novo disco do músico José Flávio Martins. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. A Sicília é a sua casa e o escritor italiano Davide Enia confessa que não conseguiu ficar indiferente perante o que está a acontecer ali ao lado, em Lampedusa, onde milhares de migrantes continuam a chegar depois de tentarem a sorte ao atravessar o mar Mediterrâneo. Notas sobre um naufrágio é o livro que escreveu e que está agora traduzido para português pela mão da escritora Tânia Ganho. Em entrevista ao Ensaio Geral, o autor explica porque a crise migratória se tornou matéria literária. Lampedusa é parte de casa minha, da minha casa é a Sicília. Lampedusa é parte da minha casa, que é a Sicília. Sinto-me profundamente insular. Como Lampedusa é uma pequena ilha da minha Sicília, fui ver o que se estava a passar. Devo dizer que todo o meu empenho é como ser humano e não como italiano. Claro que estou feliz de ter nascido em Itália. Pertenço ao lado rico do Mediterrâneo. É uma grande sorte nascer deste e não do outro lado do mar. Del Mediterraneo. Ho avuto una grande fortuna nascere da questa parte del mare e non dall'altra. E questa fortuna non è più tollerabile oggi. Mas esta sorte não é mais tolerável. Estas pessoas representam um espelho que reflete na imagem da Europa. E sem exagerar, a Europa está a dar um desgosto. Isso diz muito da Europa. É um continente aterrorizado, devorado pela ansiedade e a angústia, que arrisca usar o seu ódio como movimento para criar ansiedade. Mas a angústia e o medo permanecem. É um continente onde não há futuro. Per mettere l'ansia a tacere, ma l'angoscia rimane, la paura rimane. È un continente que não vê più il futuro. No livro, Davide Enia conta através da sua própria história e da relação com o seu pai os vários naufrágios, pessoais, mas também dos migrantes. Nas palavras do escritor, não há hoje tempo a perder, é preciso enfrentar as origens do problema. La pandemia ce l'ha insegnato. A pandemia ensinou-nos, o mundo está todo interligado. Por isso, a Europa deve repensar todo o modelo de vida. Já não é sustentável este modelo baseado na exploração de outras pessoas e dos recursos de outros países. Temos de enfrentar as alterações climáticas, que é uma das causas da deslocação de pessoas, dos migrantes se atirarem ao mar. É porque o ambiente está a mudar. Temos de repensar tudo, porque hoje apercebemos-nos de que o mundo é só um. Perché oggi si è capito che il mondo è uno. Desembarques, salvamentos, naufrágios fazem este romance que é também um grito de alerta para uma realidade e um apelo a uma solução. Lampedusa diventa così un simbolo che racconta que prima ou poi Lampedusa torna-se assim um símbolo que diz que, mais cedo ou mais tarde, estes mundos, África, Ásia e Europa, terão de se encontrar. Será um encontro com diálogo, troca e abertura. Mas é claro que a história neste momento está a empurrar estes corpos para a frente e vai continuar a empurrá-los, precisamente porque há cada vez mais guerras e porque a Europa vende armas aos países em conflito. Perché l'Europa vende le armi nei paesi del conflitto. Davide Enia traduz neste livro Notas de um Naufrágio as histórias que viu e ouviu em Lampedusa. Escrevê-las foi gravá-las na memória. Para aiutare me a superare il trauma. Evita que eu supere o trauma da quantidade de dor que encontrei em Lampedusa, vendo as pessoas que desembarcavam ou ouvindo as equipas médicas. Descobri que o corpo é uma narrativa, o corpo é a página de um diário. No corpo fica escrito o que nos acontece e os corpos de algumas pessoas, por exemplo da Líbia, dizem-nos que as pessoas são torturadas, são mutiladas e que todas as mulheres que chegam foram violadas. Le donne che arrivano sono stuprate. Davide Enia, que é também dramaturgo, espera que o seu livro, Notas sobre um Naufrágio, traga algo de esperança. Spero che chiunque incontri il libro
Eu espero que alguém que conheça o livro realmente comece a se interessar pelo que está a acontecer e a entender quanta violência há na resposta que a Europa está a dar. O que acontece todos os dias é que há pessoas a atravessar o deserto. Há pessoas que permanecem fechadas em hotspots dentro dos centros em total desrespeito por todos os acordos internacionais. Todos os dias há as pessoas que se lançam ao mar e morrem. A Europa não quer falar nisso. Mas a consciência negra forma-se assim. O regresso dos regimes é a resposta mais simples para questões complexas. Para se ter uma perspectiva, não se deve construir muros. Devemos derrubá-los para poder ver. Os desejos do escritor italiano Davide Enia, autor de Notas sobre o Naufrágio, está editado em Portugal pela Dom Quixote. Uma exposição e um livro são o resultado do desafio que o cardeal Dom Tolentino Mendonça lançou ao fotógrafo Filipe Condado. Em 2017, o então padre da Capela do Rato de Lisboa convidou este artista a participar numa peregrinação à Holanda para seguir os passos de uma escritora judia. A Etiele Soum era uma jovem judia holandesa que viveu em pleno período do Holocausto. Tinha a particularidade de, por um lado, vir de uma família que era, como ela própria descrevia, bastante disfuncional, em que a mãe era extravagante, o pai era tímido e fechava-se no seu canto, os seus dois irmãos mais novos eram super brilhantes, mas depois, do ponto de vista psicológico, um desastre. Aos 18 anos sai de casa com o pretexto de ir estudar para fora, passa para Amsterdão e aí conhece um homem que se torna seu terapeuta. Descobre que apesar de ser uma devoradora de conhecimento, que acaba por descobrir que não é através dessas fontes da literatura, da filosofia e até do próprio pensamento que ela encontra a paz e a hipótese de completar aquele vazio que ela sente ter na sua vida. Ela descobre que é dentro de si mesma que o caminho tem que ser feito. Esta caminhada espiritual foi feita percorrendo as páginas dos diários de Etiele Soum, publicados em Portugal pela Assírio e Alvim. A vida da escritora, que sentiu na pele a perseguição, inspirou Filipe Condado para esta exposição que poderá ver agora em Lisboa. Usando como ponto de partida o diário que ela escreveu, fizemos uma viagem à Holanda, depois acabou por dar nome ao livro e à exposição no espaço de Etiele Soum, onde no fundo revisitámos um bocadinho os sítios por onde ela andou e paralelamente acompanhámos um bocadinho o percurso espiritual que ela fez. E isto depois é muito visível ao longo de todo o diário, que no fundo acaba por ser um bocadinho o desenvolvimento deste percurso interior que ela faz e de libertação, sobretudo também que a leva a encontrar, digamos que a sua missão numa vida que não podemos esquecer do contexto de sofrimento e de perseguição em que o povo judeu vivia. Esta exposição abre já amanhã às 5 da tarde na Escola do Largo, no Largo do Chiado, em Lisboa. Ao mesmo tempo será lançado o livro que tem a introdução de Tolentino Mendonça, o cardeal poeta que conduziu Filipe Condado a este projeto. Primeiro, se não fosse ele, nada disto teria acontecido, porque no fundo ele foi o grande mentor e o grande impulsionador desta aventura de fazermos esta viagem, esta peregrinação. Depois também, pelo seu dom inequívoco de encontrar o mais profundo de espiritual na vida da Etiele Soum e que também me conseguiu catapultar para um patamar de procura e de profundidade espiritual que de outra forma não teria acontecido. E não me teria envolvido desta maneira com a vida desta personagem se não tivesse sido com a ajuda também do cardeal Tolentino, de quem sou também muito amigo. Em relação ao livro propriamente dito, também tem um papel importantíssimo, porque o livro começa precisamente com um texto longo que ele faz de reflexão sobre a vida espiritual de Etiele Soum. E se for visitar esta exposição, terá o privilégio de ter sempre uma visita guiada pessoal pelo autor. É um espaço alternativo, aquilo é uma associação ligada às artes performativas, portanto, a seguir ao dia da inauguração terá
algumas condicionantes em termos de visita, mas que poderá ser feito em qualquer dia, a qualquer hora, até o dia 22, mas mediante uma marcação que será direta comigo e, portanto, isso também terá o privilégio, também para mim, que as pessoas que queiram ir ver e que possam ir ver, eu estarei sempre presente, porque serei eu a abrir a porta. Basta procurar o contacto de Filipe Condado na sua página pessoal na internet e marcar a visita. O disco Busto, de Amália Rodrigues, voltou a estar disponível em CD, numa edição que inclui outras gravações em estúdio da mesma época, ensaios, uma entrevista e uma atuação ao vivo em Monte Carlo. A edição remasterizada surge a partir das bobinas originais e no âmbito do projeto de recuperação das gravações de Amália Rodrigues, um trabalho que tem estado a cargo de Federico Santiago, que ao ensaio geral explica o cuidado em manter a sonoridade original, desde que é um disco importante no percurso da fadista. Estas gravações foram feitas durante um período longo, que era um período em que a Amália primeiro estava noiva e depois casou e, portanto, passava grande parte do tempo no Brasil. Quando vinha à Europa, ainda por cima, tinha a carreira que na altura tinha, não é? Que não parava. Portanto, estas gravações que deram origem não só a este LP como a outros dois, que veio por não ter edição portuguesa. Aliás, o próprio Busto, portanto, estamos a falar do disco do Busto, saiu primeiro em Inglaterra. E, portanto, essas sessões foram muito prolongadas e ela gravou muitas coisas e, portanto, é um daqueles discos que é fundamental termos acesso não só a ele, como percebermos todo o processo que deu origem a este disco. E esta edição, o que tem de novidade, para além do som original, é ter momentos, quer de ensaios, quer de até um pequeno ensaio no Brasil, na altura, gravado pelo marido, em que se percebe que este caminho foi muito longo. Ver pessoas como o Davi Mourão Ferreira, que é um extraordinário poeta, como toda a gente sabe, o Alain Ullmann, que é um homem artista dos pés à cabeça, o não terem aquela mentalidade de dizer assim, o fado não vale a pena, e então, portanto, Deus me livre escrever para o fado. Essa ideia que é uma ideia que até há muito pouco tempo existia. E só graças a essa inteligência e esse bom gosto, que as pessoas, quando são, não precisam andar a dizer que são. E quando são bem, escrevem tão bem para o fado como escrevem grandes coisas e coisas muito sérias. E só graças a essa mentalidade é que eu posso ter cantado estas letras e estes fados. A voz de Amália Busto foi gravado em sessões que foram acontecendo entre 1960 e 1962. Já Amália Rodrigues trabalhava com o compositor Alain Ullmann, figura fundamental na carreira da fadista. A Amália conhece o Alain Ullmann, que é o autor da maior parte da música deste disco, em 1959, e imediatamente até há uma entrevista em que ela diz: se escrevesse música, era aquela música que escreveria. E essa cumplicidade total que eles tiveram, e esse encontro tão... não gosto da palavra milagre, mas no fundo foi o que foi, não é? Porque era muito improvável. Como é que uma cantora popular apaixonou desta maneira um homem tão erudito, com um conhecimento quase total das artes. Era um homem que não só estava ligado à música, como à literatura, ao teatro, e a um nível supremo, não é? Era mesmo um renascentista, se podemos dizer assim. E o que realmente teve impacto no Alain foi a maneira como a Amália fazia música, não é? A maneira como tratava a palavra e a própria música em si. Esta edição especial do disco Busto, além do álbum, tem também as gravações que a Amália fez no Teatro Taborda, ensaios e atuações ao vivo e entrevistas. É quando tenho umas palavras bonitas, quando tenho uma música forte, a mim apetece mais cantar, dou-me mais. Um artista, quando se dá, é, portanto, muito mais sincero e muito mais forte do que quando canta umas palavras que não sente e, portanto, não se dá. Tudo isto é material extra que, explica Federico Santiago, tenta preservar ao máximo o original. O que se tenta, e o Pedro Félix, do Arquivo Nacional do Som, trabalhou comigo nesta recuperação, foi não tentar fazer um som moderno. Por exemplo, estas gravações têm um certo nível de sopro. E muitas vezes o que se fez anteriormente foi cortar esse sopro, para parecer que a gravação é mais moderna do que é. Ora, ao cortarmos o sopro, por exemplo, todas as sibilantes da voz também vão, não é? Portanto, toda a percepção e toda a cor, e a Amália era tão cuidadosa nisso, não é? A quantidade de voz ou o tipo de fraseado que ela dá a um fado é completamente diferente do que dá a outro. Ela não canta a gaivota com a mesma voz com que canta a Mariquinhas, não é? E esse cuidado
é muito presente aqui, de deixar o que lá está. Aqui está o que existe na bobina original. É óbvio que se tentou limpar pequenos defeitos que o próprio suporte tinha, não é? Portanto, foi só um trabalho de restauro, não foi de todo um trabalho de mentir sobre este som. Vou cantar um fado muito engraçado e que eu dedico a Lisboa e a todos os lisboetas. Fado Maria Lisboa, de Alain Luma e Davi Mourão Ferreira. O disco Busto foi gravado quando Amália tinha 40 anos e mais de 20 anos de carreira. É um álbum que foi um marco na carreira da fadista, explica Federico Santiago. Mais do que uma ruptura, como muitas vezes se quer ver, eu acho que é um natural desenvolver de uma capacidade artística enorme que ela teve desde o início, de procurar textos mais cuidados, de fazer música desta maneira tão rara na música popular. Eu acho que não conheço outro cantor popular, e quando digo isso as pessoas dizem tu és um apaixonado pela Amália e cegas nesse sentido. Mas não é isso. Eu sou tão apaixonado pela Amália como sou por outros artistas. Mas mesmo nos artistas deste nível, há um cuidado com a música, a dramaturgia que faz com ela e da palavra, que eu não encontro em mais nenhum. Eu acho que a Amália foi mesmo a mais universal das cantoras populares do século XX. O disco de Amália já está de novo disponível nas lojas. Eu agradeço em meu nome, em nome dos fadistas e em nome do fado. Porque nos aproximamos a passos largos do Natal, o ensaio-geral Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, deixa-lhe muitas e boas sugestões de livros que pode oferecer aos seus. Neste período em que preparamos listas de boas leituras, começo por referir a publicação pela Assírio e Alvi do volume Prosa de Sofia de Melbrenner Anderson, com prefácio e organização de Carlos Mendes de Sousa e pós-fácio de Maria Anderson de Sousa Tavares. É um precioso volume que reúne textos memoráveis como contos exemplares, histórias da terra e do mar, além de A Menina do Mar, A Fada Oriana, A Noite de Natal, O Cavaleiro da Dinamarca, O Rapaz de Bronze e O Nu na Antiguidade Clássica. Aí se recorda o fabuloso primeiro encontro de Sofia com Teixeira de Pascoais no termo de uma viagem de Amarante ao solar de São João de Gatão, sozinha a cavalo, em que se perdeu entre nevoeiros, nos campos, caminhos e atalhos. Finalmente, a casa apareceu-lhe, grande, antiga, maravilhosa e branca. Chegou ali pelo lado de trás da casa e recorda-se de que o poeta lhe disse: por este caminho nunca tinha chegado ninguém. A casa é uma aparição, como a chegada de Sofia também o é. Paisagem e poema tornam-se indistintos. Tudo naquele lugar era igual à poesia de Pascoais. Era como se eu avançasse através de um poema. É o fascínio da poesia expresso na prosa. De Walter Hugo May, a Porta Editora publica As Doenças do Brasil. É uma delicadíssima história de resistentes, exuberante aventura das palavras e da imaginação em busca da hipótese de paz. Honra e Meio da Noite estabelecem, assim, uma cumplicidade para certa ideia de defesa. Jorge Vaz de Carvalho publica na imprensa nacional A Divina Comédia de Dante Alighieri, uma monumental leitura de uma obra que define as raízes de uma civilização e de uma arte imortal. No Relógio d'Água, Maria Filomena Mónica analisa uma estranha amizade entre Essa de Queiroz e Ramalho Artigão. E a finalizar, coincidindo com a exposição sobre Hergé na Fundação Carlos Gulbenkian, assinalo a saída na ASA da edição portuguesa a cores de Tintin no País dos Sovietes e desejo a todos as melhores
leituras. Viajamos agora até ao Porto, à escuta do fado inspirado pela Ribeira e pelo Douro. Fado com Sentido é o mais recente projeto do músico José Flávio Martins, que vai lançar um novo disco. Um outro fado mistura temas originais com versões de fados tradicionais numa soma de músicos oriundos de diferentes géneros musicais. José Flávio Martins, que fundou projetos musicais tão diversos como o Frei Fado del Rei, a Ceia dos Monges, Roldana Folk ou Lumen e Atlântida, explica que este fado com sentido acaba por ser a síntese de todas estas experiências. É um percurso feito de músicas do mundo, mas onde eu, de facto, nos últimos trabalhos tive uma linhagem que anda à volta da influência do próprio fado. Desde 1990, os Frei Fado del Rei, que tem a palavra fado no próprio nome, e essa era uma das grandes influências, mas também a música tradicional e medieval. Mas depois, mais tarde, com o trabalho anterior dos Atlântida, onde eu próprio tive a honra de descobrir a fadista Gisela João, que gravou nesse trabalho o primeiro registro discográfico, e portanto aí era já também uma abordagem muito forte ao fado. Neste caso, no projeto Fado com Sentido, essa abordagem é ainda mais relevante, porque há aqui de facto uma influência de fado muito marcante, mas obviamente sempre com os ambientes musicais, desde a bossa nova, desde o tango, sempre marcantes, porque os próprios elementos que constituem este projeto têm de facto essa característica de ambientes variados, e portanto é uma riqueza e uma cumplicidade que está presente de facto neste trabalho. Em entrevista ao jornalista André Rodrigues, José Flávio Martins explica que este novo disco é a junção bem conseguida da liberdade de expressão e da cumplicidade que só o fado permite a quem o interpreta e que chega a públicos de todas as idades. Nestes 5 anos de Fado com Sentido, quisemos apresentar essa maturidade através dos concertos e também através da receptividade, e todas as indicações que tivemos até agora nos concertos, que foram super motivadoras, vêm precisamente desse público mais jovem. Digamos que isso foi feito de uma forma completamente natural, e talvez pelas influências serem não só do próprio fado, mas também de ambientes musicais diversos, talvez isso faça chegar portanto, a mensagem a esse público mais jovem, e isso para nós é um motivo de grande orgulho. O Porto é o epicentro emocional deste projeto, que junta o fado à bossa nova, ao samba, ao jazz e à música tradicional portuguesa. O Porto, e eu posso falar por isso porque conheço e já tive o privilégio de tocar em várias cidades um pouco por todo o mundo, e de facto o Porto tem uma característica muito, muito pessoal, porque tem aquele rio com as duas margens muito chegadas, tem um nevoeiro muito específico, tem características em termos de casarios que são influências riquíssimas para os poetas e para os compositores, e portanto é natural que este trabalho seja também essa imagem que o Porto dá, e isso orgulha-nos obviamente muito. A voz é de Cláudia Lopes, as letras e as músicas são de José Flávio Martins. Um outro fado é o disco que o Quinteto Fado com Sentido vai apresentar amanhã, a partir das 5 da tarde, no restaurante Bar Monchique, no Cais das Pedras, ali mesmo junto ao Rio Douro. É com ele que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões. Boa noite e bom fim de semana. Neste carroça